Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui. Eu vou falar sobre um deserto que está lá na África, mas que deve ser uma preocupação de todo mundo. O Saara, o maior deserto quente do mundo, está ficando cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, atualmente ele é 10% maior do que 100 anos atrás. E segundo cientistas, as mudanças climáticas são uma das responsáveis pelo seu crescimento. Por que isso acontece e como pode ser evitado? É exatamente o que eu vou explicar para vocês. Para começar, vocês precisam entender o que é desertificação. Obviamente, como o próprio nome indica, é a transformação de um lugar em deserto. Isso acontece através da degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes. Os lugares mais propensos a acontecer esse processo são os que têm clima árido, semiárido e subúmido, regiões onde o processo da evaporação é superior ao da precipitação, ou seja, a água evapora de forma rápida enquanto não chove muito no local. O que causa a desertificação? Isso depende muito da região, mas geralmente o uso inapropriado dos solos pelas práticas agropecuárias, desmatamento, uso inadequado de agrotóxicos, secas muito prolongadas, queimadas, entre outros. E no caso do deserto do Saara, ao menos para a comunidade científica, as mudanças climáticas têm uma grande parcela de responsabilidade. Em um estudo divulgado em 2018, pesquisadores examinaram os dados de precipitação coletados em toda a África, consultando registros que datam de 1920 e observando como as mudanças nas condições afetaram as regiões ao redor dos limites do deserto. E embora alguns ciclos climáticos naturais expliquem em partes a redução das chuvas e expansão do deserto para o sul, é inegável que as mudanças climáticas impulsionadas pelo homem também influenciaram o crescimento. E se o andar da carruagem continuar assim, os cientistas acreditam que o deserto do Saara provavelmente continuará crescendo. Com uma área de superfície de cerca de 9,4 milhões de quilômetros quadrados, o Saara é o terceiro maior deserto do mundo. Apenas os desertos frios são maiores. O deserto gelado da Antártica, que se estende por cerca de 14,2 milhões de quilômetros quadrados, e o deserto do Ártico, que cobre cerca de 13,98 milhões de quilômetros quadrados. E é normal que desertos aumentem e diminuam de acordo com as condições climáticas. Na verdade, isso acontece todos os anos. Porém, no Saara é diferente. Os pesquisadores descobriram que houve uma forte expansão do deserto no século passado. Dependendo da estação, o deserto teve um crescimento de pelo menos 11%, mas nos meses mais secos cresceu até 18%. O problema é que à medida que os locais onde os humanos cultivam alimentos se tornam cada vez mais secos e vulneráveis. Isso traz um risco maior de fome e pobreza. E sabe qual é a solução para impedir a expansão do deserto do Saara? Até agora, a melhor ideia que tiveram foi construir um muro. Mas, Ivan, como construir um muro pode fazer com que o maior deserto quente do mundo pare de crescer? Bom, eu não estou falando de um muro como o que tem na sua casa e muito menos parecido com o que Trump construiu para separar os Estados Unidos do México. Eu estou falando de um muro verde, repleto de plantas, troncos e coisas do tipo. E não é de hoje que surgiu a ideia de como parar a desertificação na África. Desde muito tempo, as nações africanas lançam a ideia de construir uma parede verde de árvores gigantes, com 14 quilômetros de largura e quase 5.000 quilômetros de comprimento. O plano é construir do Mar Vermelho ao Oceano Atlântico, abrangendo 11 países africanos. Chamada de a Grande Muralha Verde da África, essa ideia foi proposta pela primeira vez na década de 1980 e, basicamente, envolve usar raízes de árvores para ajudar a buscar água no solo e bloquear
o avanço de ventos do deserto. Se antes era apenas um sonho, em 2011 se tornou realidade. A Grande Muralha Verde da África começou a tomar forma em uma ação conjunta das nações que podem ser afetadas, que se comprometeram em encontrar uma maneira de fazer a sua parte. Estima-se que até 2030, cerca de 100 milhões de hectares de terras atualmente improdutivas serão restauradas. Com a sombra das florestas, o solo também poderá ser usado para a agricultura, mas de maneira consciente, é claro. Segundo uma matéria da BBC, as comunidades da região de Sahel, uma extensão entre o deserto de Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, estão plantando mudas de acácia, mogno e baobá. Essa última, inclusive, é capaz de armazenar água nos troncos e está perfeitamente adaptada às condições adversas, podendo viver até 2.000 anos. Mas vale lembrar que esse será um processo lento, demorado e cheio de obstáculos. Porém, é algo necessário e que deve ter continuidade nos próximos anos. Caso contrário, muitas regiões da África vão virar um grande deserto seco e quente. Espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais. Tchau!